estudo de relações existentes aos elementos que nós já estudamos da geometria com a circunferência, hoje nós vamos ver uma segunda relação. Ângulos em relação à circunferência, ângulos na circunferência. Para esse estudo ser feito com um pouco de tranquilidade, é importante que vocês percebam 3 elementos que vão formar a base desse estudo. O primeiro elemento relacionado com a nomenclatura. A nomenclatura, o nome dos elementos que nós vamos ver, está relacionado com a posição do vértice em relação à circunferência. Onde está o vértice do ângulo? O segundo elemento importante é determinar que elementos formam os lados desses ângulos. Lembre-se, os ângulos têm 2 lados. Eu preciso saber quem são esses 2 lados, que elementos formam esses 2 lados. E por fim, identificar qual é o arco que está relacionado com o ângulo que nós estamos estudando. Lembre-se, arco é um subconjunto da circunferência, é uma parte da curva, não a curva inteira. É só um pedaço da circunferência, digamos assim. Então, você vai ficar sempre atento nesses 3 elementos, tá ok? Vamos para a primeira situação? Na primeira situação, o vértice do ângulo está bem no centro, está no centro da circunferência. E os lados são formados por raio. Um raio intercepta a circunferência, segundo raio intercepta a circunferência. Então esse ângulo tem vértice no centro e os lados são 2 raios. 2 raios. Para identificar o ângulo eu chamei ele de alfa, ângulo alfa. Agora vamos para o último elemento. Quem é o arco? O arco formado por esse ângulo, esse arco aqui, é o arco A. O arco de medida A. Então, o arco A e o ângulo alfa têm uma relação. É essa relação que nos interessa. Isso vai gerar uma propriedade. Essa relação entre o ângulo e o arco que ele criou na circunferência, na verdade é uma propriedade. Então, vamos lá. A nomenclatura primeiro. O nome do ângulo. Esse ângulo vai ser chamado de ângulo central. Ele é um ângulo central. O motivo acho que é bem óbvio, a gente já comentou isso em aulas anteriores. A nomenclatura matemática é bem específica, é bem representativa do que está acontecendo. Por que ângulo central? Porque o vértice está no centro. Ângulo central. Tá? Então eu digo que alfa e A vão manter uma relação de que tipo? Pelo ângulo ser central. Devido ao ângulo ser central, que tipo de relação que existe entre o ângulo e o arco? Então, a propriedade existente entre ângulo e arco é a seguinte. O ângulo tem a mesma medida que o arco. Medida angular, óbvio, né? Nós estamos falando de ângulo. Então, eles têm medida angular iguais, congruentes. Se o ângulo alfa mede 30 graus, o arco A também mede 30 graus. Se o arco A mede 100 graus, então o ângulo alfa também mede 100 graus. Essa é a propriedade, essa é a relação que o arco e o ângulo têm entre si. Então, primeiro ângulo central, um ângulo muito importante, viu? Esse ângulo central vai gerar algumas características no futuro, quando a gente estiver estudando trigonometria no círculo. Então ele é um ângulo bastante importante para nós, tá bom? E simples, né? Ângulo e arco têm a mesma medida, caso ele seja ângulo central. Segunda situação. O vértice é um ponto qualquer da circunferência, um ponto que está sobre a circunferência. Um ponto da circunferência. Lá está o vértice. Os lados são 2 cordas. Corda, corda. Segmento que une 2 pontos da circunferência. Nós já tivemos uma aula sobre isso. Ângulo alfa, né? Só para a gente identificar. E o arco relacionado, ó. Primeira corda saiu do vértice e interceptou a circunferência. Segunda corda saiu do vértice e interceptou a circunferência. Criamos o arco A, que tem relação com o ângulo. Esse ângulo, o nome que ele recebe é ângulo inscrito. Quem é o ângulo inscrito, então? É o ângulo cujo vértice está sobre a circunferência. Note,
A nomenclatura, como eu tinha afirmado, é da posição do vértice. Vértice no centro, ângulo central. Vértice sobre a circunferência, ângulo inscrito. Qual é a propriedade do ângulo inscrito? Que propriedade esses dois elementos têm entre si? Propriedade entre o ângulo e o arco que ele determina. O ângulo é a metade do arco que ele determina. Ou, se você preferir, lógico, né? Por uma questão de expressão matemática, o arco é o dobro do ângulo. Tanto faz. O ângulo é a metade do arco que ele determina. Então, se o arco tiver 100 graus, o ângulo mede 50. Ok? Essa é a ideia básica aqui. E daqui a gente pode tirar uma visualização legal, tá? Imagina uma circunferência. Eu vou falar do triângulo, mas o que eu falar para o triângulo vale para os demais polígonos convexos. Inscrito. O que é um polígono inscrito? É aquele polígono cujos vértices são pontos da circunferência. Inscrito. Vértices sobre a circunferência. Mas por que o nome é inscrito? Por que um polígono inscrito? Por que esse nome? Olha os ângulos internos. Ângulo interno alfa. Ele é do tipo inscrito, olha lá. Ângulo inscrito. O vértice dele está sobre a circunferência. Olha esse ângulo, o ângulo interno beta. Também é inscrito. O vértice está sobre a circunferência. Ângulo inscrito. Olha o terceiro, o ângulo θ. O vértice também é do tipo inscrito. Então, os três ângulos dele são inscritos. Por isso que ele é chamado de figura inscrita. Ok? Continuando então. A próxima situação. O vértice está sobre a circunferência. É um dos pontos da circunferência. Aí vocês vão ver que mais ou menos que nem a relação anterior do ângulo inscrito. O vértice também era um ponto da circunferência. Os lados é uma reta tangente, olha lá, o ponto de tangência T, e uma corda. Ângulo, o ângulo alfa, o ângulo entre a corda e a tangente. E o arco relacionado, o arco de medida A. Ele vai de uma ponta da corda até o ponto de tangência e ao mesmo tempo a outra ponta da corda, a outra extremidade da corda. É esse arco todo aqui. Ok? O ângulo nós vamos chamar de alfa, o arco relacionado com ele, o arco A. Nessa situação, você poderia dizer, pô, professor, se a nomenclatura ela está relacionada com a posição do vértice, o vértice está na mesma posição. Então deveria chamar ângulo inscrito. Sim. Porém, os elementos formadores são diferentes. Lá eram duas cordas. Aqui é uma corda e uma tangente. Por isso, o nome vai mudar. Aqui, esse ângulo vai ser chamado de ângulo de segmento. Porque apenas um lado é segmento, o outro é uma reta tangente. Ângulo de segmento. Qual é a propriedade envolvida? Então, a propriedade que existe entre o ângulo e o arco que ele determina é a mesma. Aí vocês vão perceber que se mantém a norma matemática. Toda vez que o vértice está em cima da circunferência, num ponto da circunferência, a propriedade garante que o ângulo é a metade do arco, ou o arco é o dobro do ângulo. Aí sim, aí nós voltamos ao caso anterior. A propriedade é a mesma. Nós só mudamos o nome do ângulo por causa dos elementos formadores, que eram diferentes. Tá ok? Em seguida, nós temos uma situação de duas cordas, que de novo nos remete à questão do ângulo inscrito. O ângulo inscrito também era formado por duas cordas. Então por que mudar de nome? Por causa do vértice. Lá o vértice estava sobre a circunferência, aqui não, ele está na região interna da circunferência. Olha lá. O vértice V é um ponto da região interna. Porém,
E importante salientar que o vértice fica fora do centro. Ele está na região interna, mas não pode ser o centro. Tá? Vocês vão perceber que, na verdade, eu teria dois ângulos com a mesma medida aqui. Se um é alfa, o outro também é alfa. E por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, e nós já aprendemos que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Mas cuidado, hein? Nessa situação específica. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais, mas os arcos que cada um deles determinou são diferentes. Ó. Esse arco é grande, esse arco é pequeno. Não é porque os ângulos têm a mesma medida que os arcos também terão. Isso é importante você já enxergar. Arco maior, arco menor, embora os ângulos tenham a mesma medida. Nessa situação, o ângulo será chamado de ângulo excêntrico interno. Ângulo excêntrico interno. Excêntrico significa fora do centro. Interno, porque ele está na região interna. Ângulo excêntrico interno. Propriedade. A propriedade, nesse caso, vai envolver os dois arcos. Porque, na verdade, foram determinados dois arcos nessa situação. Então, a parte de relacionamento entre ângulo e arco não vai ser mais um arco só. Serão dois arcos. Então, eu terei que a propriedade vai relacionar o ângulo com os dois arcos que ele determinou. Então, aqui a propriedade diz o seguinte, o ângulo, e tanto faz, tá? Qualquer um dos dois, porque no caso dos ângulos eles são iguais. Eles são opostos pelo vértice, então eles são iguais. O ângulo é a semissoma, a metade da soma dos arcos que ele determina. Tá certo? Essa é a propriedade matemática envolvida. Para terminarmos, tá? A última situação angular. Veja, eu tenho que o vértice é um ponto que está na região externa da circunferência. A região interna, ele está na região externa. Obviamente fora do centro também, claro. Mas ele está na região externa. Os lados são formados por duas retas secantes. Reta secante é aquela que tem dois pontos de intersecção com a circunferência. Tá? O ângulo é o ângulo alfa. Esse ângulo formado pelas duas secantes, ângulo alfa, certo? E ele cria dois arcos, novamente dois arcos na circunferência. À medida que eu vou desenhando, a partir do vértice que eu vou desenhando o ângulo, ele intercepta a circunferência a primeira vez e faz o primeiro arco. A secante continua, intercepta a circunferência a segunda vez e cria um novo arco. Então, primeiro arco, continua andando, segundo arco. Dois arcos, um de medida A, o outro de medida B. Então, eu tenho de novo dois ângulos, ou dois arcos, desculpem aqui, né? Dois arcos relacionados com a circunferência. Então, vamos entender aí, nesse caso, como é que está a nossa situação. Primeiro nome. Está fora do centro, obviamente está. Então, ele é excêntrico, igual ao outro, porém na região externa. Então, ele é um ângulo excêntrico externo. Ângulo excêntrico externo. Certo? Formado por duas secantes. Qual é a propriedade? De novo, a propriedade vai relacionar o ângulo com os dois arcos que ele determina. O ângulo excêntrico externo alfa é a semidiferença, o módulo, né, da semidiferença dos arcos que ele determina. A metade da diferença, desde que você faça o maior menos o menor para não dar negativo, que por enquanto nós não estamos trabalhando com ângulos negativos.
Tá ok? Então, por isso o módulo. Um módulo da diferença dividido por 2. Certo? Então, esses são os ângulos importantes em relação à circunferência. O ângulo central, que a gente pontuou que era talvez um dos mais importantes, porque ele vai ter algumas consequências futuras. O ângulo inscrito, o ângulo de segmento, o ângulo excêntrico interno, o ângulo excêntrico externo. E agora nós vamos para 2 casos especiais que têm a ver com a posição também. Nós continuamos falando desses ângulos, tá ok? Vamos aqui? Não se importe com a posição, tá? Se importe, na verdade, com a definição. Olha bem. Isso é um diâmetro, tá? Passou pelo centro, uniu 2 pontos, diâmetro da minha circunferência. Vou pegar um ponto qualquer de uma das semicircunferências, ou da semicircunferência superior ou da inferior, tanto faz. Eu vou pegar da superior, porque eu acho que é mais fácil a gente entender. E vou criar um triângulo, ligando nas extremidades aqui. Pronto, tem um triângulo aqui. Vou chamá-lo de triângulo ABC. Então, note, um dos lados do triângulo é o diâmetro. E nós sabemos que o diâmetro, em questão angular, divide a circunferência em 2 setores, em 2 arcos. O arco de baixo, o arco de cima. Vamos pegar aqui. Ele divide em 2 arcos de 180 graus. Então, esse arco, com certeza, mede 180 graus. Esse ângulo aqui, ó, não pense mais no triângulo, pense nesse ângulo alfa aqui, ó. Esse ângulo alfa, a gente já sabe dar nome para ele. Ele é um ângulo do tipo inscrito. Aquele cujo vértice está sobre a circunferência. É um ponto da circunferência. Ângulo inscrito. E nós aprendemos hoje que o ângulo inscrito é a metade do arco que ele determina. O arco que ele determina é 180 graus. Então, esse ângulo alfa vale 90 graus. Então, por conta da questão angular, que a gente acabou de ver, ângulo inscrito, 2 lados são cordas, corda, ângulo inscrito, o vértice está sobre a circunferência, o ângulo é metade do arco, deu 90 graus, o triângulo é retângulo. Mas, poxa, qualquer triângulo que você montar, então, aqui, ó, vou montar esse triângulo agora para o lado de cá, ó. MBC. Esse ângulo continua sendo um ângulo inscrito. Então, ele é metade do arco, então ele também vale 90. Então, esse triângulo também é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, triângulo retângulo. Se você criar esse triângulo aqui, ó, desde que você pega as extremidades lá, ó, esse novo triângulo aqui, ó, NBC, tem o mesmo arco, então ele também vale 90, ele também vai ser um triângulo retângulo. Qual é a propriedade? O que essa situação aqui nos garante? Se o lado do triângulo é diâmetro, o lado do triângulo é um diâmetro. Qualquer um deles, ó. Diâmetro no azul, diâmetro no vermelho, diâmetro no verde. Se o lado do triângulo é um diâmetro, esse triângulo é retângulo. Sempre, sempre. Uma coisa que a gente já tinha até comentado numa aula aí, tá? Isso é extremamente importante. Segundo caso especial, quadrilátero inscrito. Nós vimos também numa aula aí atrás, propriedade do quadrilátero circunscrito por fora. As somas dos lados opostos eram iguais. Não eram os lados opostos que eram iguais, eram as somas. Toda vez que eu somasse os lados opostos,
depois os outros dois lados opostos, essas somas seriam iguais. Agora ele é inscrito. Como qualquer figura, um quadrilátero ele tem 4 ângulos internos. Esses 4 ângulos internos, ângulo interno do vértice A, do vértice B, do vértice C e do vértice D, esses 4 ângulos internos são do tipo inscrito, como aquele, vértice sobre a circunferência, inscrito, vértice sobre a circunferência, vértice sobre a circunferência, vértice sobre a circunferência. Todos eles são ângulos inscritos. O que ele garante quando você está trabalhando com quadriláteros inscritos ou quadriláteros inscritíveis? É nessa situação que nós vamos trabalhar agora, em quadriláteros inscritos. A propriedade garante que os ângulos opostos são suplementares. Ângulos opostos. Então vamos lá. Quem é o oposto do ângulo A? Interno aqui, ó. Oposto, você tem que atravessar a figura, é diagonal. No quadrilátero, a oposição de ângulo é feita por diagonal, né? Ó. Ângulos que estão na extremidade da diagonal são opostos. Então A e C são opostos. E se eles são opostos, eles são suplementares. Significa que quando eu somá-los, vai dar 180. Só que eu também tenho o B e o D. Tá? Outra diagonal. São ângulos opostos. Então, quando eu somá-los, B mais D, também vai ser 180 graus na questão dos ângulos internos, tá? Para ângulos internos, eu tenho essa propriedade. Então, nós vimos todas as situações que envolvem ângulos e circunferência. Os 5 casos, insisto, ângulo central, ângulo inscrito, ângulo de segmento, ângulo excêntrico interno, ângulo excêntrico externo. E 2 casos especiais. Aquele que verifica triângulo retângulo, toda vez que o lado de um triângulo for diâmetro, esse triângulo é retângulo, e aquele que verifica quadriláteros inscritíveis, quadriláteros inscritos. Os ângulos internos opostos são suplementares. Até uma próxima aula.